Sejam todos muito bem-vindos, que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Leia aqui atrás, por gentileza. Chega de... O problema não é conquistar, o problema é parar de ser roubado. Hoje nós vamos meditar. Você sabe que a Bíblia é um manual. Não é um livro de religião. É um manual de vida. Nele nós aprendemos o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nele nós aprendemos como Deus pensa, o que Deus aprova e o que Deus reprova. Nós aprendemos o que funciona e o que não funciona. Então nós podemos cortar caminho, nós podemos acelerar processos, porque quando nós fazemos o que Deus aprova, nós temos graça, favor, nós temos unção que nos acompanha. E as coisas dão certo, porque a Bíblia diz, se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Então nós precisamos o seguinte, não tem o que eu acho, não tem o que você acha, não tem o que eu penso, não tem o que você pensa, tem o que Deus pensa. Não existe eu não concordo, porque eu não concordo não foi colocado em votação. A palavra nunca foi colocada em votação. Simplesmente está estabelecido, é uma questão de fé. Cremos ou não cremos? Praticamos ou não praticamos? Então não tem o meio termo. E é aí onde muita gente falha. Então, chega de roubo. João 10 diz, diga comigo, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham como? Como? Plenamente. Vida plena e uma vida que satisfaz. Então eu vou ler um texto um pouco extenso com vocês e a gente vai falando, conforme eu vou lendo, nós vamos comentando um pouco a esse respeito. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Serfavaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. E eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Diga comigo, quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Agora em voz alta, por gentileza. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então vamos lá, deixa eu comentar um pouquinho a respeito. Eu sempre digo uma coisa que eu aprendi isso, tá? E quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você vai, com certeza, chegar à vida que o Senhor te chamou para viver. Mais rápido. Ele não chamou ninguém para viver uma religião e para estar aqui e viver as mesmas coisas que você vivia quando não estava aqui. É para uma mudança. É para uma nova vida. É para uma vida plena, uma vida que satisfaz. Mas o que nos leva a viver essa vida? A nossa capacidade em crer
e obedecer. É a nossa obediência. Obediência radical, resultados radicais. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Quando nós lemos o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, porque o Senhor, o seu povo, o povo de Israel, eles vieram num processo de desobediência. Uma fé misturada, não uma fé pura. Eles vinham praticando o que as abominações, as idolatrias que todas as demais nações praticavam. E aí o Senhor mandou profetas, mandou mensageiros, e foi fazendo alerta, e foi fazendo alerta, e foi fazendo advertência. Quando, diga comigo, a palavra não é o suficiente, Deus mexe com as circunstâncias. Então a palavra não foi suficiente. E se você ler aqui, no mesmo capítulo 17, você vai ver que eles ignoravam. Eles não se importavam, não queriam ouvir. E aí é o seguinte, olha como é sério isso, preste atenção no que eu vou dizer a você. Olha como é sério. A terra que eles estavam era uma terra consagrada, Deus deu a eles. E a permanência naquela terra dependia da obediência, da fidelidade, da adoração a Deus. Do contrário, eles não iriam permanecer. E na desobediência, depois de tantas advertências e ignoradas as advertências, que não tem diferença nenhuma do que a gente vive hoje, porque nós somos orientados. Você sabe que Deus fala conosco de inúmeras formas, você sabe disso, né? Sabe ou não sabe? Às vezes tem gente que diz assim, não vou na igreja porque eu não quero ouvir. Não tem problema. Não pense você que Deus não vai falar do mesmo jeito. Ele vai falar. Ele vai falar a sua consciência. Ele vai falar, e a consciência, você sabe que a consciência, muitos serão julgados pela sua consciência. Ele vai falar através de pessoas, ele vai falar, você pode entrar num vídeo e ele fala, você pode, pessoas que você nem imagina que Deus pudesse estar usando aquela boca para falar com você, Deus está falando. Ele usa crianças, na Bíblia ele usou até animais. Mas o mais importante de todos é que você tem um espírito e Deus se comunica à sua consciência. E isso não tem como fugir disso. Sabia disso ou não? Como é que a gente sabe o que é errado? E por que o errado é feito em oculto? E quando você vai fazer algo errado, tem uma voz que fala à sua consciência, isso está errado. Não faça. Então quando você faz, não adianta, ninguém nunca vai ter um livro, que é o livro da consciência. Muitos vão ser julgados de acordo com o livro da consciência. Aliás, vai para Apocalipse que você vai ver que são livros. Livros das obras, livro do Evangelho, tem a referência que fala que cada um, inclusive quem não conheceu o Evangelho vai ser julgado segundo a sua consciência. Então nós temos uma consciência que ela é juiz. Uma consciência que Deus se comunica a ela. Mas, na grande maioria das vezes, Deus fala. Ele fala. Ele nos adverte.
Por isso que Deus mantém um relacionamento com o seu povo. Relacionamento, é comunicação. E é um relacionamento diário. Por isso que quem não desenvolve um relacionamento com Deus, está com a vida de mal a pior. Quem diz assim, eu conheço a Bíblia, você não conhece porque Deus muda. Ele não muda de ideia. Ele não muda, o que ele disse está dito. Só que nós vemos na Bíblia, ele mudando a forma de agir. Isso é simples da gente entender. Na caminhada em direção à terra prometida, então tinha a coluna de nuvem que conduzia eles. Quando a coluna de nuvem parava, é porque Deus tinha um tempo para eles ali. Deus queria ensinar algo. Eles passavam um tempo ali. Podia ser rápido, podia ser 1 ano ou 2 anos. Quando a coluna de nuvem se levantava, era hora de seguir. Quando Deus falou com Moisés a primeira vez, ele falou, bata na rocha que dela vai sair água. Depois, ele disse a Moisés, fale a rocha. E Moisés, deixando-se levar pelo povo, foi e bateu na rocha. Era para fazer o quê? Saiu água. Funcionou. Só que o Senhor veio e disse assim, por que você não me honrou diante do povo? Eu não falei para você bater. Eu falei para você falar com ela. E você deveria ter me honrado diante do povo. Então, isso lhe custou a entrada na terra prometida. Deus é multiforme. Eu sei como Deus trabalha, você não sabe. O jeito de ontem não é o de hoje. A direção de ontem pode não ser a de hoje. É outra completamente diferente. Mas vamos lá. A Síria entrou, destruiu, derrotou os israelitas, pegou parte dos israelitas e levaram para a Síria como escravos. Pegaram um grupo da sua terra e colocou em Israel. Então, os assírios passaram a ocupar Israel. Deus entregou pela desobediência. Só que o povo não adorava a Deus. Quando começaram a viver ali, diga comigo, não adoravam o Senhor. E por não adorar o Senhor, o que está escrito aí? O que está escrito, por favor? E por isso ele enviou leões ao meio deles, que mataram alguns dentre eles. Qual é o problema de não adorar a Deus, de não estar em comunhão com Deus? A Bíblia diz no Novo Testamento que o diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Olha como é sério. E aí, então informaram o rei da Síria e os povos que deportaste, e os fizeste morar na cidade de Samaria, não sabem o que o Deus daquela terra exige. Diga comigo, eles não sabem o que Deus daquela terra exige. Olha que coisa interessante. Tem umas coisas que é impressionante, né? Ele enviou leões para matá-los. Como é que um povo que não servia a Deus sabia que aquilo não era uma causa normal? Vamos lá, vamos trazer para cá que eu não estou te contando história não, tá? Toda pregação que eu fizer aqui, eu não estou te contando história bíblica, eu estou contando a tua. Como é que eles sabiam
podia ser uma causa natural e dizer assim, é bicho, é fera. Mas os leões entraram e começaram a destruir, devorar. Correram, mandaram, avisaram o rei da Síria, espera aí, o povo não sabe, o versículo anterior diz que eles não adoravam, e por isso o Senhor mandou os leões. Aí os povos que deportaste, que fizeste morar em Samaria, não sabem o que Deus daquela terra exige. Como é que ele sabia que Deus exigia algo? Que aquilo não era normal. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece suas exigências. Você viu que tem ímpio que tem mais fé do que quem se diz cristão? Tem gente que tem muito mais fé, porque tem pessoas que dizem assim, espera aí, o que está acontecendo na minha vida não é normal. Espera aí, só destruição, só roubo, só morte. Tudo um caos. Eu era para estar desfrutando de uma vida abundante, de uma vida abençoada, é um problema atrás de um outro, um abismo chamando outro abismo. Espera aí, tem algo errado. Você vê que eles eram pagãos e ele já sabia que tinha algo errado. Então o rei da Síria deu esta ordem, faça um dos sacerdotes de Samaria, ou de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornarem e viver ali para ensinar as exigências do Deus daquela terra. Porque aquela terra era consagrada. Não entra e faz o que quer porque não vai dar certo. Esse lugar é a Terra Santa. E nós precisamos saber que nós fomos comprados, e nós não somos de nós mesmos. A partir do momento que o Senhor pagou o preço de sangue, nós não somos mais nós. De nós mesmos, a Bíblia diz isso. Vocês não são de vocês mesmos. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel, diga comigo, e lhes ensinou a adorar o Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. A igreja, ela serve para o quê? Para nos ensinar. A palavra é para nos ensinar. Não tem a minha forma, não tem a sua forma. Essa história que a gente usa, que aprendeu com a religião, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha maneira, querido, descubra rápido que você está errado. Que não tem o seu jeito, não tem o meu jeito, não tem o jeito do A, não tem o jeito do B, não tem o jeito do C, tem o jeito de Deus. E quando nós não damos, por que nós atrasamos tantas coisas na vida? Porque se nós tivéssemos parado para ouvir a Deus a primeira vez que Deus nos chamou, nós não teríamos ido tão longe de causar tanto sofrimento a nós mesmos. Sabia disso? Qual é o arrependimento das pessoas que quando tem um encontro de verdade com Deus, elas dizem, por que eu não vim antes? Por que eu não parei e dei ouvido à voz de Deus antes? Eu teria poupado tantas coisas. Quantas pessoas dizem assim, se eu tivesse conhecido o que eu estou, se eu tivesse aprendido o que eu estou aprendendo hoje, eu não tinha perdido, eu não tinha falido, meu casamento não tinha acabado, eu não estava no caos que eu estou, eu não teria fechado, perdido a minha empresa, perdido os meus negócios, eu não estaria no fundo do poço que eu estou. É o que a gente escuta. Mas, o sacerdote foi para ensinar. E o sacerdote ensinou. Mas olha o que aconteceu. Diga comigo, no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam. E puseram nos altares, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cutã fizeram Nergal e os de Ramate fizeram acima. Os aveus fizeram Nibás e
Tartaque. Os servavitas queimavam seus filhos em sacrifícios a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Serfavaim. Eles adoravam o Senhor, diga comigo, eles adoravam o Senhor, mas também nomeava qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Eu escolhi esse aqui vai ser meu líder agora. Esse vai ser meu guia. Esse vai ser meu mentor espiritual. Fazia desse jeito. Cada um escolhia da maneira que achava melhor. Adoravam o Senhor, diga comigo, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Aprenderam, mas queriam fazer do seu jeito. Diga comigo essa frase: aprenderam, mas queriam fazer do seu jeito. E aí não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, Ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se incline diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhes oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer os decretos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês. Não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Diga comigo: Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. E aí, com uma fé dividida não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Eu creio em Deus, mas creio também no fulano de tal. Eu creio em Deus, mas eu creio em A. Eu creio em Deus, mas eu creio em B. Eu sempre falo uma coisa muito séria: cuidado com o que você aprendeu e saiba se procede, se está na Bíblia. Porque fé, assim como uma herança você herda, uma maldição você herda, uma bênção você herda, fé você herda. E aí aquela fé que todo mundo diz assim: por que você faz isso? Porque minha avó fazia, porque minha mãe fazia. Mas o quanto sua mãe e sua avó conhecia a palavra? Que é o que acontece quando as pessoas sentam comigo. Eu vou abrindo a Bíblia e vou mostrando na Bíblia. Espera aí, olha o que está escrito aqui. Você já tinha visto? Não. E isso? Não. Então, você viu que você achou que você estava fazendo certo, você estava fazendo uma abominação? Você viu que você estava dividindo a sua fé? E uma fé dividida não funciona. O Senhor deixou claro para esse povo: eu sou, e não mais nenhum outro Deus comigo. Eu não divido a minha glória com ninguém. Todos que vieram antes de mim são ladrões. Deus não divide. Todas as vezes que Israel dividiu a sua fé,
foi tragédia, foi pobreza, foi miséria, foi morte. Todas as vezes. Hoje é diferente? Não. Hoje há um sincretismo de crenças? Total. Há uma mistura? Sim. Qual o propósito disso? Oséias, o meu povo consulta sua madeira, seu pedaço de pau, sua vara, e ela responde. Porque o espírito da mentira, da luxúria, se manifesta apartando-se da sujeição do verdadeiro Deus. E aí, quando eu deveria estar cada vez mais íntimo, mais próximo, servindo a um único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, não existe intermediário. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Como é que eu esqueço e ignoro tudo isso? Eu aprendi com quem? Dividir a minha fé. Tem manifestação? Tem. Para quê? Para o engano. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas práticas antigas. Diga comigo, continuaram em suas práticas antigas. Agora vamos lá. Quem tem nos acompanhado aí as últimas semanas sabe, nós estamos falando aqui de fé dividida, mas não se esqueça que orgulho é idolatria, que rebeldia é feitiçaria. Não se esqueça disso. Eu posso estar na igreja e ser um idólatra. Eu posso estar na igreja, por quê? Porque eu estou cheio de amargura, de orgulho no meu coração. E eu estou no pecado da idolatria. Eu posso ser um rebelde e ser como um feiticeiro. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, diga comigo, mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Você vê aqui o problema? Você viu que o problema da herança espiritual, das práticas, que vai passando de geração em geração? A terra havia sido dada por Deus, santificada a Ele. Esse exílio só aconteceu por causa da desobediência constante e repetitiva. Ô bispo, mas Deus foi duro com eles. Não. Deus foi mandando profetas, foi mandando mensageiros, foi fazendo advertência. Diga comigo, Deus é longânimo. Ele é paciente, Ele vai mandando mensagens. Mas quando a mensagem não é o suficiente, a palavra não é o suficiente, Ele vai ter que mexer com as circunstâncias. O que restou aqui foi uma mistura. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. O que sobra é uma grande mistura do que não é bom. Uma fé misturada, uma fé dividida. Eu faço certo hoje, mas estou nas práticas antigas. Eu estou na igreja, mas continuo fazendo as práticas antigas. Não vai funcionar. Não vai dar certo. O rei da Síria, ele teve um discernimento. Ele diz, manda para lá de volta um sacerdote. Manda para lá. Para ensinar as leis do Deus dessa terra. O sacerdote foi. Deixa eu fazer só uma colocação para você, presta atenção. Não só aqui, mas a gente volta lá no pecado original, Adão e Eva. Mas vamos ficar com aqui. E vamos ficar com o que acontece conosco. Eles não sabiam o que deviam fazer? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Pronto.
Posso fazer essa pergunta para você? Você sabe o que é certo e o que é errado? O que você deve fazer, o que você não deve fazer? Sabe? E se você falar que não sabe, você está se enganando. Com exceções, claro que muita gente, por uma questão de ser um bebê na fé, ainda não sabe com mais profundidade. Mas a gente sabe. Tanto é que quando a gente senta para conversar com uma pessoa, a gente fala assim, vem cá, você sabe o que está escrito? Você sabe o que você tem que fazer? Não, eu sei, mas eu não dou conta. Esse não dou conta é um problema, gente. Esse não dou conta é uma desgraça. Sabe por quê? É como se a gente estivesse mandando uma mensagem assim. O choque vai ter que ser grande para eu poder dar conta. Porque você sabe que tem pessoas, tem duas maneiras da gente mudar. Duas. Decisão. Tomei uma decisão que eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Tomei uma decisão que eu vou ser uma pessoa de fé, uma pessoa crédula. Tomei uma decisão que eu vou ser uma pessoa melhor. Tomei a decisão que eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Tomei uma decisão. Ou a segunda. Qual é a segunda? Posso dar dois títulos para ela, mas tem um mais curtinho que você conhece ele. Qual é? O mais conhecido como? Hã? O mais conhecido como a dor. O mais conhecido como a dor. Ou um forte impacto emocional. E se não mudar, aí já é uma questão de falta de inteligência mesmo. Não ama a própria vida. Porque a gente muda. Peraí, está funcionando? Não, não está. Então alguma coisa precisa ser feita. Está funcionando? Está dando certo? Não, a culpa não está em Deus. Peraí, o que eu preciso mudar? Não é assim? Sim ou não? Quem quer emagrecer, tem jeito de eu comer por você? Eu quero emagrecer. Como é que eu emagreço? Fazendo o que eu estou fazendo? Comendo a mesma coisa que eu estou comendo? Sim ou não? Eu não vou ter que tomar uma decisão? Eu não vou ter que uma série de atitudes para atingir o objetivo que eu quero? Peraí, a palavra de Deus é cheia de promessas. Por que eu não estou vivendo ela? Porque não é bem assim? Ou porque eu não acredito realmente? Que as duas coisas são incredulidade. Ou porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Obediência radical, resultado radical. Obediência parcial, desobediência. Se eu quero resultado radical, eu tenho que partir para a obediência radical. Eu quero uma mudança no meu casamento. Como é que eu vou fazer? Continuar fazendo as mesmas coisas vai dar certo? Sim ou não? Eu quero uma mudança na minha fé. Mas vem cá, eu não medito, eu não oro, eu não vigio, eu mal me alimento espiritualmente. Presta atenção na palavra de segunda-feira que eu falei, tá? Segredo para uma vida próspera está numa alma próspera. Uma vida próspera está numa alma próspera. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Alma próspera, vida próspera. Tudo próspero. Alma miserável pode ter dinheiro, mas vai ser miserável. Porque uma alma próspera governa. Uma alma miserável é dominada por sentimentos, pensamentos, emoções miseráveis. A mente deles não foi renovada. Diga comigo, a mente não foi renovada. Então eles não mudaram. Só colocaram mais um Deus.
Ó, a mente não foi renovada, eles não mudaram, só colocaram mais um Deus, mais uma coisa na sua vida. Quando a mente não é renovada, a gente só vai colocando mais um Deus na vida. É mais uma coisa que a gente aprende. Por isso que a Bíblia diz aqui em Romanos, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diga comigo, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Diga, mas deixem que o Deus, diga que Deus, faça o quê? Os transforme pela renovação da sua mente. Transformação de vida vem pela transformação da mente. Eu pensava assim, mas agora não penso mais. Eu pensava do meu jeito, pensava com a mente do mundo, com a mente da cultura, com a mente dos meus pais, mas agora eu penso com a mente de Deus. Deus renovou minha mente. Ó, desde que Deus transforme pela renovação da mente. Diga comigo, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Diga essas palavras comigo, boa, agradável e perfeita. Diga, boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso gera esse mesmo resultado na vida. Uma vida boa, agradável e perfeita. É o que acontece. Qualquer um servia como sacerdote. Qualquer um poderia ser o orientador. Qualquer um poderia ser o conselheiro, o mentor. Qualquer um que se colocasse como líder espiritual. Nós estamos vivendo essa época. Só você ir para as redes sociais que está cheio de mentores. Qualquer um serve. Aí eu sigo uma moça, eu sigo uma coisa, porque ela fala, mas você não sabe como é a vida dela. Falar, todo mundo fala. E viver? O problema não é falar. O problema é viver. Falar é fácil. Viver que é difícil. E a Bíblia nos ensina diga comigo, fé sem obras é inútil, é morta. Não tem validade, não tem utilidade. Não serve para nada. Sabe por que fala morta? Para que serve o corpo sem o espírito nele? O que acontece com ele? O espírito sai, o corpo volta para o pó e deteriora. Acabou. Fé sem obras não serve para nada. Ela é morta. Deus não divide o seu povo. Diga comigo, Deus não divide o seu povo. Deus não divide o seu povo, nem a sua glória. Significa que não havia fidelidade aqui, porque eles se misturaram. Sabe como é que funcionam as coisas? Vem cá, olha aqui para mim. Vamos para a prática. Vamos para a prática, vem cá. Minha esposa está aqui, ó. Para exigir fidelidade dela, eu preciso ser fiel. Certo? Senão eu sou um hipócrita. Para exigir respeito dela, eu preciso respeitá-la. Para exigir dedicação dela, eu preciso me dedicar a ela. Você dá, você recebe. Eu quero que ela me trate como prioridade na vida dela, então eu preciso tratá-la como prioridade na minha vida.
Certo? Isso funciona. Isso funciona. Agora, pega essa mesma prática. Eu dou amor, eu recebo amor. Pega a mesma prática e transfere para o relacionamento com Deus. O que você quer? Você está exigindo o que de Deus se você não dá a Ele? Assim como no relacionamento, eu não posso cobrar nada da minha esposa que eu não dou. Vou poder cobrar nada dela. E se eu cobrar, eu sou um egoísta, um orgulhoso, um arrogante, que eu quero exigir algo que eu não dou. Isso não está certo. Vamos fazer as fichas caírem. Eu quero tempo, eu dou tempo. Eu quero amor, eu dou amor. Eu quero comunhão nesse relacionamento, eu quero intimidade, eu invisto tempo nessa intimidade. Não tem intimidade. Nós falamos no domingo que o seguinte, os 10 mandamentos se resumiram em 2, mas os 10 era 4 relacionamento com Deus e 6 relacionamento com pessoas. Os 10 é sobre relacionamento. Entendeu ou não? Aí o Senhor resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Fechou. Tudo é relacionamento. Tem amor sem relacionamento? Não tem. Quem ama, se relaciona. E o próximo, como a si mesmo. É relacionamento. Está lá o sermão de domingo. Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Diga comigo, não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Nem as imagens o meu louvor. Deus não aceita mistura. Eles foram ensinados a conhecer a verdade, o Deus verdadeiro, mas continuaram, diga comigo, nas práticas antigas. É por isso que eu falo, olha aqui para mim, por gentileza, olha aqui para mim. Estou batendo nisso com amor, tá? Estou batendo nisso com muito amor. E não estou dizendo que tem coisas que não seja bom, que não possa acrescentar na vida de uma pessoa. Mas nada pode mudar, transformar a vida de uma pessoa, senão a palavra. Cursos, métodos, técnicas, como está na moda, os cursos, os métodos, as técnicas, são tudo paliativo. Vai te ajudar, mas não vai transformar. Vai funcionar por um tempo e daqui a pouco já não funciona mais. O maior investimento de um homem deve ser na sua fé. E fé é dinâmica. Fé é ativa. E não é passiva. Olha o que diz aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Diga comigo, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha, uma mente dividida é uma fé dividida. Uma mente dividida leva uma pessoa a ser instável. Não tem continuismo, não tem perseverança, não tem estabilidade. E aí é que está a questão. Não pense que receberá de Deus alguma coisa, porque tem mente dividida. Crê por um tempo, daqui a pouco não quer. Crê nisso, mas crê naquilo também. Hoje eu creio, mas amanhã eu não creio. Hoje eu estou firme, mas amanhã eu estou... Não funciona. Mente dividida não funciona. Um espírito instável não funciona.
Eu preciso de estabilidade, eu preciso de continuismo, eu preciso de perseverança. Um espírito estável. O que é um espírito estável? Um espírito firme. Tem oscilação. Ô bispo, ninguém, é o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas ninguém está sempre bem. É a história do celular. Liga na tomada que todo dia ele está cheio. Você não vai ter problema. Liga e se perceber. Eu sou um cara, falei ainda segunda-feira sobre isso. Eu sempre estou com o celular acima de 50% da bateria. Não gosto de nada, nem carro, nem celular, nem nada. Eu gosto de andar com segurança. Eu não sei quando você vai precisar. E a fé andar na reserva? E a fé se andar ali no vermelho, no limite? E a hora que chegar aquela situação que você fala assim, agora eu preciso chegar, eu preciso resolver, eu preciso definir, acabou a bateria. Acabou o combustível. Acabou. Vou ficar na mão. Vou ficar na estrada. Vai faltar. E o mundo espiritual é real. Como é que eu mantenho a minha alma próspera? Alimentando a alma. Porque é a alma que gera prosperidade nas demais áreas. É a alma. A alma que gera pensamentos de abundância. Ou miseráveis. É a alma. Aonde estão as emoções? Na alma. Não está no corpo, está na alma. O corpo não é eterno, certo? Você já sabe disso. Mas a alma é eterna. É a alma que define tudo. Mas, bispo, e aí? O Espírito está ligado a Deus. Deus nos deu seu Espírito, o Espírito de Deus é dado a nós. Então, o Espírito de Deus governa nosso Espírito, que o nosso Espírito governa a nossa alma. A alma tem que ser governada pelo Espírito. A alma tem que ser governada pelo Espírito. Uma alma que é governada pela carne, ela está destruída. Está lá em Gálatas. Está confuso ou não? O silêncio está muito grande? Está com sono? Está atento? Sim ou não? Não seja roubado na igreja. Não seja roubado. Isso aqui é o que pode mudar a sua vida. Se isso aqui não mudar, nada muda. Esquece. E tem mais. Isso é a única coisa que está te preparando para a eternidade. É a única coisa. Ô Pamela, posso falar um pouquinho de sua história ou não? Permite? Posso? Olha para aquela moça ali, levanta a mão assim, Pamela. Ela baixou rápido, que ela não quer que você veja. Olha como é sério as coisas que a gente relata aqui, principalmente sexta-feira. Principalmente sexta-feira. A Pamela, a primeira vez que eu atendi essa moça, ela me contou a história dela. A história dela, para mim, é assim... É uma advertência muito grande. É um grande alerta. Porque a história que a gente traz, às vezes, às sextas-feiras, a história dela reflete isso muito bem. A Pamela, ela era filha de um pastor. Pastor, pai dela, esteve à frente de uma grande igreja. Uma igreja que trabalhava semelhante aos trabalhos que nós fazemos. Uma igreja que luta com o mundo espiritual, que combate o mundo espiritual.
Mas alguma brecha foi dada. E o pai da Pamela, tudo aquilo que ele lutava, de alguma forma se voltou contra ele. E ele começou a ter uns surtos. Ele tinha um tempo normal, um tempo bem. Pamela, nós não recapitulamos a história, tá certo até aqui? Porque faz muito tempo que eu atendi a Pamela. Agora, semana passada que eu voltei a falar com ela. E por conta do que eu vou falar ali agora. Aí, ela disse assim, bispo, chegou o momento que meu pai foi internado e ele estava nessa oscilação. E meu pai foi internado no Bezerra. E eu presenciei a morte do meu pai. Eu fui a última pessoa a ver meu pai. Eu fui visitar o meu pai dentro do Bezerra. Como um louco. E o dia que ela foi visitar o pai dela, que ela entrou, ela viu o pai dela olhou para ela, ele deu aquela... caiu e morreu. Dentro do Bezerra. O pai dela tinha muito conhecimento sobre o mundo espiritual. Tinha bastante informação. Certamente o pai dela já expulsou demônio no mundo espiritual. Expulsou, né, Pamela? O pai dela expulsou demônios. Mas o pai dela morreu dentro de um hospital de louco. Porque a Bíblia diz o seguinte, vigia, não deis lugar ao diabo. Diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo, bramando como leão, a quem possa devorar. Amém? Para mim já foi uma grande advertência. Mas o que me assusta é que a Pamela veio, agora semana passada, e subiu nesse altar no final do culto de sexta-feira, para me pedir oração, e chorando já pela carga que já estava sobre ela, porque fazia 2 dias que ela estava no Bezerra com a irmã. Que a irmã dela começou a surtar como o pai, e isso que o pai morreu faz anos. E a irmã começou a surtar como o pai. E foi internada no Bezerra. Quando ela pegou a imagem e mostrou para mim, é a coisa mais feia. A primeira coisa que eu perguntei para a Pamela, eu falei, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa moça é filha do seu pai que você me contou? Ela falou, é. Filha do mesmo pai e da mesma mãe? É. Aí, aquilo que nós advertimos. Cuidado com as portas que foram abertas. Cuidado com as influências que começaram lá atrás. Olha, examina a sua família. Veja com atenção. Ore quebrando. Ore fechando as portas. Vigia nisso. Trata isso com seriedade, porque a história se repete. É uma repetição. Entrou um espírito de loucura no pai e o pai morreu como louco. Entrou um espírito de loucura na irmã. Tem que ser combatido. Tem que ser repreendido, tem que ser quebrado. Porque quando você está desprotegido, é isso aí, ó. É isso aí. Pode começar de inúmeras formas. Pode começar de inúmeras formas. Uma coisa que não dá certo hoje, outra que não dá certo amanhã, começa a desandar, e você começa a ser minado aos poucos. Você começa a ser minado aos poucos. Chega um momento que é um momento. É aquilo, né? A gente vai se acostumando. Você vai se acostumando. Você serve a Deus, mas eu creio em Deus, mas eu creio também. Eu adoro, eu presto culto ao Senhor, mas estou ainda nas práticas antigas. O diabo não brinca de ser diabo.
Ele não brinca. Como é que acontece? Você acha que é natural as milhares de pessoas que partem todos os dias de forma trágica? Você acha que é natural a quantidade de lares que são destruídos diariamente? Você acha que isso é natural? Você acha que é natural porque ontem alguém estava dizendo assim para mim, olha que coisa louca. Ontem, fulano tinha 3 filhos. Um morreu de acidente de caminhão, o outro morreu de acidente de caminhão, o outro morreu de acidente de caminhão. Isso é normal? Sim ou não? Como isso pode ser normal? É a mesma história. Um é separado, o outro é separado, o outro é separado, o outro é separado, o outro é separado. Um teve muito e perdeu tudo, outro teve muito e perdeu tudo, outro teve muito e perdeu tudo, outro teve muito e perdeu tudo, e vai. E a gente vai tratando as coisas como se fosse natural. Um morreu dessa doença, o outro morreu da mesma doença, o outro morreu da mesma doença, o outro morreu da mesma doença, o outro morreu. Tem um espírito. Um espírito de loucura, o outro espírito de loucura, o outro... Já viu que tem família que é assim? Sim ou não? Na família da minha mãe teve esse problema aqui, ó. Esse problema aqui, ó. Uma tia, uma irmã e um irmão. O início da caminhada da bispa, ela já contou isso em testemunho, que o diabo trabalhou para enlouquecê-la. Chegou uma época de pensar que tinha que internar. De achar que tinha que internar. Porque não pode uma perturbação desse tamanho, meu Deus. O que faz agora? E quando você não sabe lutar com as armas certas, você sai buscando os recursos que você acha que é o recurso que vai resolver. Quando deveria, espiritualmente, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Eu não posso caminhar com uma fé dividida, minha fé tem que ser uma fé focada. Tem que ter foco na fé. Efésios 6, 12, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. Revesti-vos. Quem tem que revestir? Nossa, sou eu. Aí eu acho que é diferente, comigo não acontece, acho que isso tudo é fantasia, mas eu sou uma vítima que eu já estou colhendo e não acredito. Já estou vivendo e não acredito. Deus veio para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância. Estou vendo a vida de tanta gente ser transformada, tanta gente tendo a vida mudada, e eu acho que não é para mim, porque o diabo sussurrou no meu ouvido e eu acredito mais nele do que na palavra. Que esse é um grande problema que existe. A pessoa acreditar mais na voz do diabo do que na palavra, na voz de Deus. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, diga comigo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulhoso, ele tem o seu jeito, sua maneira, eu não cedo, eu tenho minha maneira de pensar, eu não mudo. É lamentável, porque vida a gente só tem essa, né? Diga comigo, portanto, submetam-se a Deus, resistam a quem? E resistir, filho, é oposição, é guerra. Resistir é oposição. É um inimigo que vem contra você e que você faz oposição a ele. É guerra. Não tem meio termo. É roubo, é perda, é morte, está errado. Está errado. O problema é a gente tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Quando a vida das pessoas mudam, é quando elas dizem assim, chega, eu não aceito mais isso, eu creio no que está escrito na palavra.
Eu não vou mais aceitar esses roubos. Eu não vou aceitar mais ser roubada na paz, na alegria, na saúde, na prosperidade. Não vou aceitar mais esse tipo de pensamento miserável que não é para mim, que eu não posso viver uma vida abundante, uma vida extraordinária. Eu não aceito mais que felicidade não é para mim, que prosperidade não é para mim, que um casamento abençoado não é para mim. Eu não aceito mais isso. Enquanto não há um posicionamento, fica aquele vitimismo. Ah, não sei, acho que não é para mim. Não, é um vitimismo. Quando a palavra me ensina o que fazer. Diga comigo, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quem dá o passo? Está aqui, ó. Por onde começa? Quem dá o passo? Aproxime-se de Deus. Querido, Ele já morreu na cruz por você, Ele já morreu na cruz por você. Tudo que você tem que fazer agora é se aproxima dEle. Quanto mais perto, quanto mais próximo você estiver, mais forte, mais imunizado, mais revestido, mais sábio, mais direção, mais proteção. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deixam a mente dividida, não. Colocam a mente focada. Tudo que é dividido não funciona. Tenta fazer isso e aquilo ao mesmo tempo, você vê. Você não vai fazer nenhum dos dois bem. Coloca foco. Quando a gente coloca foco, funciona. Você põe fogo. O problema é que isso aqui foi passado para outras gerações. Filhos, netos continuaram a fazer o que seus antepassados faziam. Por isso que quanto mais rápido você aprender a fazer o certo, mais rápido você vai ensinar. A geração futura não vai passar pelo que você passou. Seus filhos não vão passar pelo que você passou. Eles não precisam passar. Está entendendo? Eles não precisam passar por tudo, praticar o sofrimento ou os erros que você passou. E aqui nós aprendemos, não adianta buscar a Deus, adorar a Deus e aos ídolos. Continuar nas práticas antigas. Deus nos chamou para uma nova vida. Eu não posso ter um ídolo na mão, nem um no coração. E é muito fácil você estabelecer tanto na mão como no coração. Sabe o que a Bíblia faz uma advertência sobre fortalezas que são construídas e nunca foram demolidas. E sabe aonde essas fortalezas são construídas? Aqui, ó. Maneira de pensar. Olha o que a Bíblia diz, ó. Diga comigo, embora sejamos humanos, lê você. Não lutamos conforme os padrões humanos. Quanto mais rápido você aprender isso aqui, nós somos humanos, mas nós não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas, diga comigo, poderosas de Deus, e não armas do mundo. Por isso que eu falo que técnicas, ferramentas, não vai resolver. Você precisa das armas certas. Diga comigo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, que já foi lá estabelecido. Tem coisas que entrou tanto na mente da pessoa, aquela crença de não merecimento, já aquela forma de pensar que ninguém tira da cabeça, é uma fortaleza que estabeleceu ali. E acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas, diga comigo, de conhecer a Deus.
Querido, tem opiniões e argumentos que só impede de conhecer a Deus, mais nada. E muitas vezes sai da nossa boca mesmo. Levamos cativo, diga comigo, todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quer dizer, pensamento não tem domínio sobre você, você tem domínio sobre o pensamento. Você não é prisioneiro de um pensamento, o pensamento está sujeito a você. Por isso que eu falo da alma próspera. Uma alma próspera não é governada pelas emoções. Ela não é miserável. Ela não é aquela alma, uma alma miserável, qualquer coisa que o diabo oferece, ele está pegando. A alma próspera não, ela está cheia. Vem com as tuas ofertas não, que isso para mim não tem, eu já estou satisfeito, querido. Estou saciado. Mas muitos continuam nas práticas antigas. E as práticas antigas é dividir, e Deus deixa claro que nunca funcionou e jamais funcionará. É assinar um atestado de derrota. Você tem que trabalhar a seu favor, não contra você. Trabalha a teu favor. Se una com Deus para construir essa vida poderosa. Sexta-feira nós falamos, a vida que Deus nos deu não é a vida pequena, mas a pequenez está dentro de vocês. Diga, a vida que Deus me deu não é uma vida pequena, mas Ele diz que a pequenez está lá em Coríntios 6, a pequenez, ela vem de dentro de vocês. Por isso que eu tenho que tirar essa pequenez. Minha alma tem que ser uma alma próspera. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Olha aqui o que eu vou ler para você. Pode olhar para mim. Eu tinha até separado aqui para ler uma coisa. Depois você volta aí, tá? Olha como é sério isso aqui. Lê comigo isso aqui, ó. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos quem eu escolho seguir, se eu sigo coisas sem valor, é que me torna sem valor. Todos nós temos um valor altíssimo para o Senhor. E nós somos preciosos. Mas, quando você segue coisas sem valor, você se torna sem valor. Você diminui o seu valor. Então, o que eles passaram a seguir é que tornaram eles sem valor. Aí diz assim também, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Diga a palavra, venderam-se. Nós podemos nos vender. Nós podemos nos vender. O mal faz as suas ofertas e a gente se vende. Mas o versículo anterior, seguiram ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Agora, vem cá. Se eu sirvo a esse Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, todo poder está nas mãos dele. Não existe um outro além dele. É ele que eu sigo. Que vida que eu vou viver? Uma vida de alto valor. Uma vida estrondosa.
É por isso que a semana passada nós falamos assim, a visão diz quem você vai seguir. A visão diz com quem você vai andar. O que você vai ler. Isso vai tornar a sua vida uma vida de valor, uma vida sem valor. A visão diz que tipo de marido você vai ser. Que tipo de esposa você será. Que tipo de cristão, que tipo de fé. Vou dividir? Ou vou me focar? Esses dias eu atendi uma pessoa que eu falei assim, eu fiquei assustado. Tudo que você pensar, a pessoa já estudou. Tudo. De religiões, eu vou te falar, já se intoxicou com tudo que você imaginar. Eu só dei um conselho. Eu falei, o que esse conhecimento todo trouxe para você? Se eu fosse você, pegava todo esse lixo e jogava no lixo, e zerava a sua vida e recomeçava. Você só precisa conhecer uma coisa. É só um Deus que você precisa conhecer. Só um. Porque todo conhecimento que você adquiriu só te levou a esse fundo de poço que você está hoje. Só que você conversa com a pessoa, você percebe que ela já passou do ponto. Porque mistureira faz isso. Se você comer um monte de porcaria, você comer um monte de lixo de uma vez só, você vai estar com indigestão. Daqui a pouco você está passando mal. Quando você come, é uma só fonte de alimento. Saudável. Nutritivo. Nutritivo, poderoso. Isso vai refletir aonde? Seu físico, seu emocional, sua saúde. Não é? Em tudo. Mas se você se intoxica, você vai ver passando mal. Cheio de queimação, mal-estar, ânsia de vômito. Vai bagunçar todo o seu organismo. Daqui a pouco você está com alteração em todos os seus exames, porque está uma bagunça. Está uma bagunça. Tudo, ao que você fizer um exame assim, vai estar tudo gritando. Tudo. Por quê? Do que eu botei para dentro. Assim é a vida espiritual. Quando Jesus diz assim, quando uma só coisa importa. Diga, uma só coisa importa. Feche os seus olhos, por gentileza. É preciso abandonar práticas antigas. Ídolos do coração e físicos. É preciso respeitar a Terra Santa. A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito. Ele habita em você. Ele se move em você e através de você. É preciso parar de ouvir qualquer um que se apresente como de Deus. Muitos estão sendo devorados por leões ferozes. Muitos têm fracassado e a resposta está aqui. Muitas coisas têm permitido entrar. Muitos ídolos no coração. Nós precisamos dar a Deus o que Ele exige. A terra é dele. A terra é dele. Nós somos dele. Nós precisamos estar na sua presença. Significa fazer o que Ele manda, ficar onde Ele nos plantou. Obedecer a Ele de forma pura, santa, inteira. Uma mente dividida vem de um coração dividido, cheio de engano. Somos orientados a guardar o coração acima de tudo. Fomos alertados que o coração é enganoso.
Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Não seja dirigido pelo seu coração. Um estar inteiro é a nossa salvação. Como isso é possível? Andando por fé. O justo viverá pela fé. Se recuar, Deus não tem prazer nele. Nós não podemos recuar. Você não pode recuar. O que acontece com tanta gente, exatamente porque não andam por fé, e sim por sentimentos. E aí é quando os sentimentos sabotam. Cedem seus sentimentos, seus pensamentos que geram sentimentos, que geram ações destrutivas. São inúmeras as escrituras que nos orientam a andar por fé, pensar no que é bom, olhar para Cristo, manter o pensamento nas coisas do alto, e por aí vai. Se não muda por dentro, não mudará fora. A mudança é de dentro para fora. Estar em Cristo, mas não se livrar das bagagens antigas, é um grande roubo. Uma mente dividida significa uma vida fracassada. Toda pessoa dominada por sentimentos, ela terá uma vida fracassada. Esteja em Cristo. Chega de mistura. Não vamos a lugar nenhum com uma fé misturada, uma fé dividida. Muitas pessoas estão só enxugando gelo porque mantêm as práticas antigas, e isso acontece porque não creem na verdade ainda. A verdade nos liberta. Se andamos escravizados por mentiras, é porque as fortalezas demoníacas não foram demolidas. Uma mente escrava é uma vida escrava. E grave uma coisa: escravo não liberta escravo. Só gente livre liberta escravo. Não tem como um casamento ser pleno onde a amargura prevalece. Onde tem amargura é onde há ídolo. Nós já falamos que a amargura é uma idolatria. Sentimentos são como ídolos no coração. Uma mente renovada nos leva a viver uma vida poderosa. Nós vemos famílias inteiras sendo devoradas por leões por causa da mistura, das práticas antigas, que provém da mentalidade tomada por fortalezas ainda, pensamentos. É preciso dar um basta nisso urgente. Não é possível viver tudo que o Senhor planejou para a nossa vida nos dividindo. Buscando a Deus, mas dominado pelos nossos deuses. O Deus sentimento, o Deus mentira, o Deus orgulho, o Deus rejeição, o Deus vitimismo. Se não tratarmos urgente o que precisa ser encarado e lidado, nós vamos atrasar a nossa vida e até sofrer muitas perdas irreversíveis, e não precisa ser assim. Não tem que ser assim. A instabilidade de alguns já roubou a credibilidade, a força, a influência e muitas vitórias. Diga uma coisa para você: chega de roubo. Diga para você isso: chega de roubo, chega de perder. Chega de roubo. Viver assim é um roubo. Um roubo de destino, de propósito. Chega de roubo. Tome essa decisão. Fala com Deus: eu não quero mais, Senhor, chega de roubo. Chega de roubo, eu não quero mais ser roubado. Eu não quero ter o meu destino roubado, o meu futuro.
Eu não quero caminhar com uma fé dividida. Não, eu não quero, Senhor. Você viu o que você leu comigo? Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Se achegue a Deus. Se aproxime dEle. E diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais caminhar com uma mente dividida, com uma fé dividida. Eu não quero mais adorar o Senhor como eles fizeram. Querido, é inteligente você saber que a terra é dele. Até os pagãos sabiam que o que estava acontecendo não era normal. O rei da Síria disse assim: vai lá, busca um sacerdote, ensina, manda ensinar esse povo que o Deus deles, o Deus daquela terra exige. Vai lá. E o sacerdote foi. O sacerdote ensinou. Mas mesmo assim, eles faziam do seu jeito, da sua maneira. Não tem o meu jeito, não tem o seu jeito, não tem o jeito do A, do B e do C. Tem o jeito de Deus. O jeito que o Criador dos céus e da terra estabeleceu. Então dê a Ele. Dê a Ele. E a oração é simples. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu preciso do Senhor. Meu Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter um encontro de verdade com o Senhor. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ser roubado. E eu não quero que a minha descendência seja roubada. Eu não tenho que colocar palavras na sua boca, é você. É você, a oração é sua. A oração é sua. Oração é sinceridade, é verdade, é coração rasgado. Oração, a gente não tem que esconder nada de Deus, a gente tem que falar a verdade. Oração é você se despojar, é você entrar com o coração rasgado diante do Criador, é você dizer: Senhor, chega, Senhor, chega de uma fé dividida, chega de uma mente dividida, chega de roubo, chega. Talvez você já foi roubado tantos anos perdidos, e Deus não quer que você perca mais. Deus não quer que você perca mais um dia sequer. Deus não quer que você perca um dia, quanto mais um ano. Chega. Ele não quer que o diabo roube mais sua paz, sua alegria, sua felicidade, sua comunhão, sua saúde, sua família. Rasga o teu coração e diga: Senhor, chega. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu aprendi, Senhor, que só existe um Deus, um Senhor, e eu quero seguir esse Deus, eu quero seguir esse Senhor. Eu caminhei, Senhor, com a fé dividida, oscilante, inconstante. Diga a Ele: eu quero um espírito estável, Senhor, eu quero um espírito estável. Chega de uma mente dividida, chega de um espírito instável, inconstante. Diga: eu não quero mais, chega. Chega. Eu não quero mais perder tempo, porque vida eu só tenho essa. Eu só tenho essa vida e eu não vou jogá-la fora. O Senhor tem me dado a oportunidade de viver uma nova vida. O Senhor está te chamando para uma nova vida. O Senhor está te chamando para um novo começo.
O Senhor está te chamando, achegue-se a mim, aproxime-se de mim, que eu me aproximarei de você. Aleluia. Diga: eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor de todo o meu coração. Diga a Ele: minha alma grita pelo Senhor. A minha alma clama pelo Senhor. Eu quero uma alma próspera, Senhor. A minha alma não é próspera. Eu quero uma alma próspera. Eu quero a prosperidade da minha alma, Senhor. Eu quero uma alma próspera, Senhor. Você pode até ter dinheiro, mas talvez a tua alma não seja uma alma próspera. Talvez não te falte nada material, mas te falta tudo espiritual. Tua alma está miserável. Não deixa isso. E diga a Deus: eu quero uma alma próspera, Senhor. A minha alma grita pelo Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso, diga: vem ao meu encontro, meu Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu tenho sede de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu abro meu coração para o Senhor. É só você e Ele. Essa oração é tua. E diga: eu estou com meu coração rasgado, Senhor. Eu estou com meu coração rasgado, a minha alma, Senhor, grita, ela clama pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai. Ele quer te dar uma experiência com Ele. Ele quer te dar a paz que talvez você nunca sentiu, ou a paz que há muito tempo você não sente. Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento. Então diga a Ele que você precisa dEle. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Teu Espírito em mim. Eu abro o meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu já perdi muito tempo na vida. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não aceito mais perder tempo. Diga a Ele: eu já fui roubado em tantas coisas. Eu já fui roubado em tantas áreas da minha vida. Eu já tive tantos anos perdidos, roubados. Mas eu não quero mais, Senhor. Chega, 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 chega. Só abra o seu coração, que Ele vai entrar. Ele vai entrar, e a presença dEle vai te encher o seu coração de paz, de alegria. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, porque o Senhor sabe que tem almas sedentas aqui. Vai, Espírito Santo. Vai, porque o Senhor sabe que tem almas sedentas, famintas. Vai. Aleluia. Aleluia. Receba a presença dEle na sua vida. Receba a presença dEle. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Aleluia. Oh, aleluia. Vai, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Diga: eu estou aqui, Senhor. Receba a minha adoração. Receba o meu louvor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba. Aleluia. Hosana.
Sabe o que significa? Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Não deixa o cansaço te vencer, não. Não deixa o cansaço te vender. Daqui a pouco você vai embora e você descansa. Mas faça desse momento, faça ele valer a pena. Você já veio, você saiu da sua casa e você veio até aqui. Ele te trouxe até aqui. Agora abre o teu coração e deixa ele entrar. Dê a ele, ofereça a ele o que ele é digno de receber. O mais perfeito louvor e adoração. Aleluia. Achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Receba a presença dele. Receba o amor dele. Receba em nome de Jesus. Ele é santo. Ele é santo. Cada mensagem que vem, cada reunião, são decisões que a gente tem que tomar. E você precisa sair daqui com decisões tomadas. Você não pode ser apenas um ouvinte. Um ouvinte, nada muda. Mas você tem que ser um praticante. E já tem que sair daqui hoje com mudanças. Todos os dias nós evoluímos um pouco mais. Todos os dias nós crescemos um pouco mais. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não basta conhecê-lo, tem que prosseguir. Quanto mais você se aproximar dele, mais ele vai se aproximar de você. E a glória dele, a grandeza dele, o poder dele vai tomar a sua vida. E vai gerar transformações poderosas que você nunca viveu, nunca experimentou. Coisas tão extraordinárias que você vai dizer assim: eu nem acreditava, não imaginava que eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Eu não imaginava. Meu Deus. Receba a presença dele. Receba o Espírito dele. Aleluia. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Diga: nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós o adoramos, Senhor. Nós o adoramos. Nós o adoramos. Nós o adoramos. A ele. A tua alma cresce nessa noite. A tua alma prospera nessa noite. É isso. 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 Diga. A ele. A ele.
Receba a presença dEle. Receba o amor dEle. Sinta que a tua alma cresce nesta noite. A tua alma prospera nessa noite. E quando a alma prospera, tudo prospera. Tudo cresce. Sinta o amor dEle. E diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você tem sede e fome dEle. Diga a Ele: eu quero mais e mais do Senhor na minha vida, Senhor. Eu quero mais e mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Porque eu te amo, Senhor. E eu tenho sede do Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Eu tenho sede e fome. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, meu Senhor. Receba. Receba a adoração da tua igreja, Pai. Isso. Então diga a Ele: a Ele, a Ele, a Ele, nós chamamos. A Ele, a Ele, a Ele, pega o teu propósito, erga ele, levante ele. E você que talvez esqueceu o seu propósito, não está com você, pode levantar suas mãos. Eu abençoo tua vida. Eu declaro que a unção de 10 vezes mais, a unção que foi derramada sobre Daniel, que trouxe tanta sabedoria, tanto conhecimento, que trouxe revelações poderosas, seja derramado sobre a tua vida. Que Deus dê a você revelações, que Deus dê a você sabedoria, inteligência, discernimento, graça, favor. Que Deus abençoe os seus projetos, que você cresça em todas as áreas da sua vida de uma forma explosiva, que você viva a aceleração do tempo e de processos na tua vida, que o que você não vive há anos, você viva nesse ano, que o que não aconteceu nos últimos 10, 20 anos, que você viva neste ano, que o favor do Senhor esteja sobre você, seja derramado sobre a tua vida, que te favoreça em tudo, que Deus abençoe sua vida espiritual, que a sua alma cresça e seja próspera como nunca foi, que Deus abençoe sua família, seu casamento, seus filhos, que o seu lar seja um pedacinho do céu, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus renove as tuas forças,
Que Deus renove a sua saúde. Que as suas energias sejam renovadas. Que Deus abençoe o teu trabalho, teus negócios, tua empresa, teu financeiro. Que Deus multiplique 10 vezes mais. Que haja um crescimento explosivo. Que você viva a materialização de sonhos, de projetos, que parecia que não ia acontecer mais, mas vai acontecer. E melhor do que você imaginou. Muito melhor do que você imaginou. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, para Jesus.